Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem conquistar o impossível mesmo começando do zero, enquanto outras passam a vida inteira apenas tentando? A diferença não está no dinheiro que têm, nos contatos que possuem ou nos recursos à disposição. Está na maneira como elas pensam. Hoje, eu quero te levar para dentro da mente daqueles que fizeram história, em aqueles que ousaram sonhar grande, mas começaram com passos pequenos e certeiros. Este vídeo não é só sobre sucesso. É sobre reprogramar sua forma de enxergar o mundo, de agir, de decidir. Porque, acredite, pensar como os ricos não é arrogância, é estratégia. E você pode aprender isso agora. Se você está aqui esperando por uma fórmula mágica, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se está cansado de sobreviver à rotina e quer finalmente construir algo grande, algo que mude sua realidade, então você está no lugar certo. Porque o que você vai ouvir aqui não vem de promessas vazias, e vem da prática dos que chegaram lá. Eu vou te mostrar como eles pensam, como tomam decisões, e principalmente, como começaram. E quando você entender isso, vai perceber que a diferença entre o que você é hoje e o que quer se tornar está nas escolhas que faz todos os dias, silenciosamente. Você precisa entender uma coisa desde já: ninguém nasce com a mentalidade certa. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Ideia por ideia. A diferença entre quem vence e quem fica no meio do caminho está no que acontece dentro da cabeça. Os ricos, os bem-sucedidos, os que constroem legados, eles pensam diferente. Eles observam antes de agir, analisam antes de reagir, e mesmo quando tudo parece pequeno demais para fazer diferença, eles continuam, porque sabem que é assim que se constrói o impossível, começando pequeno, mas pensando grande. Não importa de onde você veio, quantas vezes já fracassou ou quanto ainda falta para chegar onde quer. O que importa é se você está disposto a mudar sua mentalidade agora. Porque o que você vai aprender hoje não são apenas conselhos, são códigos. Códigos que os ricos usam todos os dias, em silêncio, enquanto o resto do mundo acha que é só sorte. Se você escutar com atenção, se permitir absorver isso, eu prometo que algo dentro de você vai despertar. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Então respira fundo. Se prepara. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que sonhar grande não é um luxo, é uma obrigação. E por que começar pequeno, com passos firmes e visão clara, é a única forma de chegar onde quase ninguém chega. A jornada começa agora. E a única coisa que você precisa fazer é continuar assistindo. Você já percebeu que as pessoas que mais impactaram o mundo tinham algo em comum? Elas enxergavam longe. Enquanto a maioria se preocupava apenas com o dia seguinte, elas visualizavam anos à frente. Essa é a primeira diferença entre quem vence e quem se contenta com pouco, na visão. Ter uma visão grandiosa não é devaneio, é estratégia. É você colocar o seu futuro em movimento antes mesmo de ele acontecer. E isso não depende de status, dinheiro ou sorte. Depende apenas de você. A mente humana é moldada por imagens mentais. Quando você se permite imaginar algo grande, começa a gerar dentro de si o combustível necessário para se mover. Pense nos grandes nomes da história, nos empreendedores de sucesso, nos líderes que transformaram gerações. Nenhum deles começou com tudo nas mãos, mas todos começaram com um porquê claro e poderoso. Eles tinham um mapa interno. Sabiam onde queriam chegar antes mesmo de saber como. Essa clareza de visão é o que separa os sonhadores dos realizadores. Porque enquanto uns esperam que o cenário ideal apareça, outros desenham o próprio cenário dentro da mente e agem de acordo com ele. O segredo não está apenas em sonhar grande, mas em alimentar esse sonho todos os dias com pensamentos, atitudes e decisões coerentes com o que você quer viver. E é aqui que nasce a verdadeira força de quem prospera, e na consistência entre mente e ação. Agora, deixa eu te contar uma verdade brutal: a maioria das pessoas nunca para pensar seriamente no que quer da vida. Vivem no automático, fazendo o que os outros fazem, seguindo padrões que não levam a lugar nenhum. Isso acontece porque olhar para dentro exige coragem. Exige romper com o medo de fracassar, de parecer ridículo,
de ser julgado. Mas só quem tem coragem de imaginar algo grandioso tem chance de viver algo fora do comum. E quando você começa a pensar grande, algo mágico acontece e seu cérebro começa a trabalhar para encontrar caminhos. Isso é neurociência. O sistema de ativação reticular do seu cérebro começa a filtrar as informações ao seu redor de forma seletiva, dando destaque para tudo que se alinha com a sua visão. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Atrai conexões, ideias, recursos. Não é misticismo. É foco. E foco direcionado é uma arma poderosa. Então, se você quer mudar de vida, o primeiro passo não é agir, é enxergar. É criar dentro de você uma visão tão forte, tão vívida, que ela se torne impossível de ignorar. Uma visão que faça você levantar da cama com propósito, que te empurre mesmo quando o mundo tenta te parar. Essa é a base de tudo. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quem pensa grande e já está a meio caminho de chegar lá. Você já percebeu que, por trás das grandes conquistas, sempre existe uma origem humilde? Os gigantes não nascem gigantes. Eles se formam na rotina, no silêncio, nas pequenas escolhas que ninguém vê. O que a maioria ignora é que os grandes não têm vergonha de começar pequeno, e eles entendem que todo império começou com o primeiro tijolo. Enquanto muitos esperam pelas condições ideais, os vencedores fazem com o que têm, onde estão, como podem. Existe um erro fatal que paralisa milhões de pessoas, e achar que precisam estar prontos para começar. E isso é uma armadilha. A verdade é que ninguém começa pronto. Você só se torna bom praticando, só ganha força caminhando, só cria confiança agindo. Os ricos de verdade, os bem-sucedidos que você admira, começaram com ações mínimas, mas consistentes. Eles sabiam que o segredo não está no tamanho do primeiro passo, mas na direção que ele aponta. A mente mediana despreza o pequeno. Ela quer tudo rápido, grandioso, imediato. Mas a mente visionária reconhece o valor do progresso gradual. Cada hábito que você muda, cada real que você investe, cada hora que você dedica, tudo isso se soma em silêncio, até o mundo não conseguir mais ignorar os seus resultados. O sucesso, na prática, é uma série de pequenas vitórias diárias que, no longo prazo, geram resultados extraordinários. Agora, pense comigo, o que está te impedindo de dar o primeiro passo? Medo de errar? De ser julgado? De começar e fracassar? Esses medos são comuns, mas eles não podem dirigir a sua vida. Porque enquanto você espera pela coragem perfeita, tem gente fazendo, aprendendo, crescendo. E sabe o que é mais cruel? O tempo passa do mesmo jeito. A diferença é que alguns estarão mais perto do sonho, e outros ainda estarão paralisados no e se. Quem começa pequeno entende algo poderoso, o início humilde dá liberdade para errar, ajustar e aprender. Ninguém está te olhando agora, e isso é uma vantagem. É no anonimato que você ganha velocidade, constrói base sólida e se prepara para o crescimento. Quando a oportunidade chegar, você já vai estar pronto, forte e afiado. E os outros vão chamar de sorte, sem saber que você estava trabalhando em silêncio o tempo todo. Portanto, pare de menosprezar o pequeno. É nele que mora a força da transformação. O hábito de economizar um pouco por dia. O esforço de estudar quando ninguém está vendo. O compromisso de seguir mesmo sem resultados imediatos. Tudo isso molda quem você está se tornando. E lembre-se, não é sobre o tamanho do que você tem hoje, é sobre o tamanho da sua disposição para construir o que ainda não existe. Comece pequeno, mas nunca pense pequeno. A diferença é brutal. Os ricos pensam diferente. E não estamos falando apenas de investimentos, bens ou estilo de vida. Estamos falando de um código interno, de uma lógica mental silenciosa que direciona cada decisão, cada movimento, cada escolha que eles fazem. Enquanto a maioria reage, os ricos agem com intenção. Eles não se movem por emoção, se movem por visão. Cada passo é calculado, não por medo de errar, mas por consciência de onde querem chegar. Você precisa entender,
Os ricos não pensam no agora, pensam no longo prazo. Eles não gastam energia tentando impressionar no presente, investem energia em construir algo duradouro. E isso exige sacrifício. Enquanto muitos trocam tempo por distrações, eles trocam distrações por construção. Eles sabem que o conforto imediato é o maior ladrão de futuro. Por isso, escolhem ser desconfortáveis hoje, para viverem com liberdade amanhã. Outro segredo é a forma como eles enxergam o erro. Para a maioria, errar é fracasso. Para os ricos, errar é feedback. Eles sabem que cada falha é uma peça do quebra-cabeça. Aprendem, ajustam e continuam. Eles não romantizam o fracasso, mas também não se paralisam por ele. É essa frieza emocional, essa clareza estratégica, que os mantém no jogo enquanto tantos desistem no primeiro obstáculo. E tem mais, os ricos entendem o valor do tempo como ninguém. Eles protegem seu foco com unhas e dentes. Dizem não para quase tudo, porque sabem que o sim certo pode mudar tudo, e que cada sim errado custa caro. Eles não vivem ocupados, vivem produtivos. Não confundem atividade com resultado. Enquanto os outros estão correndo em círculos, eles estão avançando em linha reta. Mas talvez o código mais poderoso seja este: os ricos sabem que são responsáveis pelo próprio destino. Não culpam o governo, os pais, a escola, a crise. Eles assumem. Mesmo quando tudo dá errado, eles se perguntam: o que eu posso fazer com isso? Essa autorresponsabilidade é brutal e libertadora. Porque quando você para de terceirizar a culpa, você pega de volta o controle. Haja como os ricos não é sobre se vestir bem ou ostentar. É sobre pensar estrategicamente, escolher com consciência e agir com consistência. É sobre ter coragem de jogar no longo prazo, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. É entender que riqueza é consequência de mentalidade, não de sorte. E essa mentalidade, meu amigo, você pode desenvolver. Começando agora. Você não precisa de milhões para começar a pensar como um milionário. A mentalidade rica começa onde você está, com o que você tem, nas escolhas que ninguém vê. As pessoas acham que precisam de grandes oportunidades para mudar de vida, mas ignoram os pequenos hábitos que moldam sua mente para o sucesso ou para o fracasso. E é aqui que mora o segredo: os ricos constroem sua mentalidade em silêncio, nos bastidores da rotina. Eles acordam com um propósito. Não abrem o celular antes de abrirem a mente. Sabem que as primeiras horas do dia moldam a energia das próximas 24. Alimentam-se de bons conteúdos, boas perguntas, boas decisões. Enquanto a maioria se deixa levar pela urgência do mundo, eles criam intenção. Porque sabem, quem vive no automático, entrega sua vida para o controle dos outros. Outro hábito poderoso é o compromisso com o aprendizado. Ricos leem, estudam, observam. Eles sabem que conhecimento é capital. Mas não qualquer conhecimento, e eles filtram o que consomem. Não se distraem com polêmicas inúteis, com notícias que não mudam nada. Eles focam em absorver o que amplia a visão, acelera o progresso e fortalece sua base. Estão sempre em modo de crescimento, mesmo que ninguém perceba. A mentalidade rica também é construída na forma como você lida com dinheiro, e mesmo que tenha pouco. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre como administra o que tem. Os ricos têm respeito pelo dinheiro. Sabem que cada centavo pode virar semente ou desperdício. Criam hábitos de controle, investimento e construção. Não vivem para parecer ricos, e vivem para se tornarem livres. E talvez o hábito mais ignorado, e mais decisivo, e seja a escolha do ambiente. Quem está à sua volta? Quem te influencia? Os ricos escolhem com cuidado suas conexões. Sabem que energia é contagiosa. Que conversas moldam pensamentos. Que hábitos se transferem por proximidade. Por isso, protegem seu círculo como quem protege um tesouro. Porque sabem que, para crescer, precisam estar cercados de quem pensa para cima, não para baixo. Criar uma mentalidade rica é uma decisão diária.
Está no que você assiste, lê, escuta, pensa e faz, especialmente quando ninguém está vendo. Não é glamour. É disciplina. Não é sorte. É construção. E o mais importante, é acessível. Você não precisa ter muito para começar. Mas precisa parar de viver como se mentalidade não importasse. Porque ela é tudo. É o solo onde sua vida vai florescer ou definhar. Você pode ter a visão certa, os hábitos certos e até boas intenções, mas se não quebrar os ciclos invisíveis que te sabotam por dentro, vai continuar preso no mesmo lugar. E sabe o pior? A maioria das pessoas nem percebe que está sendo sabotada. Elas acham que a vida é difícil, que o mundo é injusto, que o sucesso é questão de sorte, quando na verdade estão repetindo padrões herdados, pensamentos limitantes e comportamentos automáticos que as mantêm pequenas. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar em ideias que parecem verdade e mais são prisões. Dinheiro é sujo. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Trabalhe duro, não questione. Quem muito quer, tudo perde. Essas frases foram plantadas na nossa mente como verdades absolutas, e muitas vezes por pessoas que amavam a gente. Mas o amor não impede a ignorância. E a ignorância, mesmo bem intencionada, ainda aprisiona. Essas crenças agem em silêncio. Você quer crescer, mas tem culpa quando começa a prosperar. Quer empreender, mas se sabota quando começa a dar certo. Quer mudar de vida, mas sente que não merece. Esse conflito interno é real e destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. Os ricos não são mais capazes do que você. Eles apenas romperam com esses códigos mentais sabotadores. Reprogramaram sua mente para permitir o sucesso. Outro grande sabotador é o medo de julgamento. Quantas vezes você deixou de agir porque pensou, o que os outros vão pensar? Essa preocupação é um veneno disfarçado. Ela te paralisa, te impede de tentar, te prende numa jaula invisível onde o medo da crítica vale mais do que o seu próprio futuro. Os que vencem entendem e vão te criticar de qualquer jeito, e então que seja pelo seu progresso. Você não deve nada à mediocridade alheia. E não dá para ignorar o vício do imediatismo. As pessoas querem tudo agora. Se não veem resultado em uma semana, desistem. Se não ganham reconhecimento em um mês, param. Mas o jogo do sucesso é jogado no longo prazo. É uma construção. E esse padrão de desistir cedo demais é um dos sabotadores mais cruéis. Porque ele cria um ciclo de frustração, você começa, para, se sente mal, promete recomeçar, e nunca rompe o ciclo. Você precisa entender isso de uma vez por todas, o sucesso não é só sobre o que você faz. É sobre o que você precisa parar de fazer. Parar de pensar pequeno. Parar de se sabotar. Parar de acreditar que não pode. Parar de repetir as mesmas desculpas. Só quando você tiver coragem de quebrar esses padrões invisíveis é que a sua realidade vai mudar. Não existe transformação externa sem ruptura interna. E essa ruptura começa agora, e com você decidindo que merece mais. Agora que você ouviu tudo isso, me diga, o que ainda te impede de mudar? Porque a verdade é que o que separa você da vida que sonha não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade, nem a falta de sorte. É a falta de decisão. Decisão de romper com o velho. Decisão de abandonar a mediocridade. Decisão de assumir o controle da sua história. A vida não muda quando algo acontece. A vida muda quando você muda. Você já sabe que pensar grande é o primeiro passo. Já entendeu que começar pequeno é o caminho realista e poderoso. Já viu que agir como os ricos não é sobre aparência, é sobre mentalidade. Percebeu que os hábitos do dia a dia constroem ou destroem o seu futuro. E enxergou os sabotadores invisíveis que te travam. Agora, a pergunta é simples: você vai continuar do mesmo jeito ou vai virar a chave? O mundo não vai parar para te dar tempo. Os dias vão continuar passando, com ou sem sua evolução. E lá na frente,
você vai olhar para trás e perceber que o futuro que tanto queria, poderia ter começado hoje. E é isso que você precisa entender: o sucesso não chega com um evento milagroso. Ele nasce de uma decisão firme, tomada em silêncio, e seguida com disciplina todos os dias. Essa é a hora em que muitos desligam o vídeo e voltam para a vida de sempre. Mas essa também pode ser a hora em que você decide fazer parte dos que despertam, dos que crescem, dos que criam, dos que vencem. Porque no fundo, você já sente que foi feito para mais. Que não nasceu para sobreviver, e nasceu para liderar a própria jornada. E essa liderança começa no campo mais difícil de todos, e sua mente. Você pode continuar contando histórias para si mesmo sobre por que não pode, ou pode começar a escrever a história que vai contar com orgulho daqui a 5 anos. Mas essa escolha, ninguém pode fazer por você. Ou você muda sua mentalidade, ou vai continuar preso no mesmo ciclo, esperando por um amanhã que nunca vem. A diferença entre o que você é e o que pode ser começa agora, com um pensamento: eu decido. Então, decida pensar grande. Decida começar pequeno. Decida agir como quem já venceu. Porque quando a mente desperta, o corpo acompanha. Quando você acredita, você age. E quando você age, o mundo muda. Não porque ficou mais fácil, e mais porque você ficou mais forte. E o mundo não resiste a alguém com mentalidade inabalável. A sua nova vida já está te esperando. A pergunta é: você vai ou vai continuar sonhando? Pense em tudo o que foi dito até aqui. Pense na trajetória que percorremos juntos neste vídeo. Começamos com a ideia de pensar grande, não como um sonho distante, mas como um compromisso inegociável com a sua grandeza. Seguimos para o princípio de começar pequeno, provando que não é o tamanho da sua origem que define seu destino, mas a intensidade da sua ação. Aprendemos a agir como os ricos, não copiando o que mostram, mas modelando como pensam, como decidem, como se comportam quando ninguém está vendo. Exploramos os hábitos invisíveis que moldam o sucesso e atitudes diárias que ninguém aplaude, mas que transformam completamente a forma como você enxerga a vida. E, por fim, encaramos de frente os sabotadores internos, crenças, padrões, vícios emocionais que silenciosamente roubam seu futuro, dia após dia. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já está mudando. Você já não é mais o mesmo. Agora respire fundo e olhe para si mesmo com honestidade. Se a sua vida fosse um reflexo exato da sua mentalidade, ela estaria onde você deseja? Se a resposta for não, então esse é o seu ponto de virada. Porque o sucesso, a liberdade, a realização, tudo isso já existe. Está lá, esperando você se tornar a pessoa com coragem suficiente para conquistar. A vida não dá o que você quer. Ela dá o que você tolera. E o que você decide nunca mais aceitar, muda tudo. Você não precisa saber todos os passos. Precisa dar o primeiro. Você não precisa esperar estar pronto. Precisa decidir estar comprometido. Você não precisa ter nascido no ambiente certo. Precisa criar o ambiente certo dentro de si. O maior erro que você pode cometer agora é assistir esse vídeo e não fazer nada. Porque a informação que não vira ação se transforma em frustração. Então aqui vai o meu convite, e não, o meu desafio. Comente aqui embaixo qual foi a parte mais forte deste vídeo para você. Qual foi o ponto em que a sua mente virou uma chave? Escreva. Declare. Compartilhe. Porque quando você verbaliza sua transformação, você dá um passo para torná-la real. E se esse conteúdo tocou você, curta o vídeo. Isso mostra que vale a pena continuar produzindo algo que vai além do entretenimento e algo que acorda pessoas. E se você quer estar rodeado de conteúdos assim, em que provocam, que elevam, que constroem, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai encontrar direção. Vai encontrar clareza. Vai encontrar força. Porque essa jornada não acaba aqui. Ela só está começando. E você, finalmente, está no comando.